E aí, pessoal, esse aqui é uma explicação sobre o projeto de fundação, de forma bem geral. Aqui as notas, a gente fala sobre o concreto, eu coloquei aqui 25 MPa, mas a fundação admite até 20 MPa. E as cotas aqui no projeto estão em centímetros, é padrão de concreto armado. Aqui fala sobre o procedimento de concretagem, cura, desforma, né? Nesse caso aqui não vai ter desforma, porque vai ser só estaca e bloco. Então não vai ter nada de viga nem pilares, tá certo? Mas a cura é importante. Assim que fizer a concretagem dos blocos, se adentar aqui a cura, beleza? O cobrimento já vai estar implícito aqui no dimensionamento. Então o primeiro ponto aqui é a planta baixa, a alocação de pilares e blocos, né? Então aqui a gente tem 5 pilares, sendo que esses pilares de cima, o pilar direito aqui, né? Ele está centrado no eixo de 6 metros, no meio dos 6 metros. Então 6 metros, no meio a gente tem esse pilar aqui que está centralizado, tá certo? Sendo que o bloco, ele é de divisa, então a estaca está para dentro, 30 centímetros. Esse bloco tem 60 por 60 por 50 de altura. E a estaca com 4 metros. Esse bloco do lado esquerdo, ele vai estar descentralizado por questão de uma parte de telefonia, né, que tem na loja existente, uma caixa lá de telefone, teve que deslocar 10 centímetros. Então a gente deslocou 10 centímetros, colocou na divisa aqui dessa caixa e colocamos a estaca para dentro. Então aqui ela tem divisa nos dois sentidos, né? Excentricidade, me desculpe. 30 para cá e 30 para cá. Beleza? Contando com o eixo aqui, ó, 10 centímetros, diferença desse pilar do lado direito. Aqui para baixo, a gente tem a mesma situação lá desse pilar, só que ele vai ficar centralizado, né? Então aqui nessa linha é o limite da loja, 6 metros. Vai ficar além do limite, né? Então aqui nesse sentido aqui a gente tem 7 metros, 3 metros e meio no eixo, por bloco tipo 2. Então a gente tem dois blocos tipo 2 aqui, e coloquei bastante cota nesse bloco, para identificar certinho a questão de furo, a questão de excentricidade, né? Porque aqui também a gente tem duas interferências, aqui também tem interferência, então a gente teve que fazer esse bloco estendido para fugir das interferências. Ambos os blocos, tanto o B1 como o B2, ele vai ter 50 de altura, ou nesse caso aqui de profundidade, né? E o detalhamento dele vai estar logo embaixo. Aqui o que importa aqui é a alocação desses blocos e as estacas, né? Essas estacas 2 tem 4 metros. E a estaca 1, a única estaca que é diferente, tem 6 metros. Tá certo? Que é o pilar que recebe maior carga. É esse aqui. Então vamos ao detalhamento. Antes de falar do detalhamento, vou só exemplificar aqui a questão das placas de base. Que tem aqui também, como isso aqui é estrutura metálica, né? A gente tem essas placas de bases aqui. Ela está detalhada aqui no cantinho da planta. Então a chapa, ela aqui já está cotada em milímetro, cotas em milímetros, tá? Diferente da que está em centímetros, que é importante para não confundir. Então aqui, ó, em centímetro, 30 por 30, em milímetro, 300 por 300. Aqui tem a cota dos furos, 50-50 de borda, né? Chumbador de meia polegada e soldado, tá? Chumbador soldado na placa, não tem parafuso nesse caso. Aqui eu coloco os furos, por quê? Porque faz o furo, né? Coloca o chumbador e nesse ponto aqui enche de solda. Qual é a diferença de ser parafusado ou ser soldado? Só nivelamento. Quando a gente parafusa, a gente coloca um grout, coloca o parafuso embaixo, em cima e nivela. Nesse caso aqui já tem que instalar tudo nivelado, tá? Aí tem que nivelar fazendo um gabarito aqui nos blocos ou algo parecido, tá certo? Como é pequeno, é um espaço de 6 por
menos de 3,5 aqui é tranquilo fazer esse nivelamento. E além disso, como os pilares aqui e alguns eles têm posições diferentes nas placas de base, né? Eu preferi colocar assim soldado para você ter liberdade aqui para poder soldar o pilar na chapa livremente, tá certo? Aqui não tem muito detalhe não, aqui é mais soldar, nivelar e achar a posição correta ali. A placa de base, a função dela é isso, é distribuir a carga do pilar para o bloco. E assim o bloco distribui para a fundação e a fundação distribui para o solo. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui agora o detalhamento de bloco. Vamos começar aqui pelo bloco B1. Bloco B1 a gente tem 3 tipos de bloco B1, que é esse e esse. Então 3 vezes um bloco. Todos os blocos com estaca de 30. Aqui eu coloquei 20 MPa, né? Pode ser 25 também, 20 é o mínimo. Tá certo? Aqui já tem a quantidade de aço do bloco, mas vamos fazer por partes, tá? Então tá aqui. Uma vista superior do bloco. Aqui nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6 N2. Esses N2, eles estão nesse sentido aqui, ó. Se eu puxei aqui, ó, o N2, ó. Esse detalhamento, ele mostra que a planta baixa, mas esse detalhe ele puxa aqui pro lado, né? É só para identificar por quê. Essa posição do N1, ela é aqui, ó. O N1 tá aqui, ó. Nesse perímetro aqui, entendeu? Por isso que ele tá nessa posição, porque ele tá visto de cima. Então o N1 aqui, na verdade, é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 N1. Tá certo? Por isso que ele tá em planta. Mas a referência dele tá aqui, ó. Você vê aqui como é que é a questão, né? Então aqui 4N1, que é a numeração dessa barra, de 10, vergalhão de 3/8, então 10 milímetros, né? Tem essas duas nomenclaturas, pode ser feita. Com 12 significa o espaçamento entre eles, 12 centímetros, tá certo? Esse C aqui é a largura total, ou seja, 50 mais 50 mais 50 mais 50 centímetros, a gente vai ter 2 metros. Mais 10, que é o pedacinho que a gente usa aqui para fechar esse quadrado ou retângulo, como é o caso do de baixo, entendeu? Para poder armar ele aqui. Então, N1 é isso. E o N2, que está nesse sentido aqui, ó. Entendeu? O N2 é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N2. E normalmente, em alguns blocos, o pessoal usa N3 também. Fazendo a mesma coisa do N2, só que no outro sentido. Nesse caso aqui, como é um bloco simples, e a gente está usando uma bitola boa aqui, 10 milímetros, né? Eu achei desnecessário fazer isso aí, tá certo? Mas quando é um bloco maior, e a gente usa assim os 3 N's, beleza? Então a mesma ideia aqui da nomenclatura, né? 6N2, ferro de 3/8 a cada 10 centímetros aqui, beleza? E a largura, 50 mais 50 é 100, mais 35 mais 35, aí você tem mais as duas posições, dá 190, tá? Isso aqui tá tudo em centímetro. Então aqui só para entender as posições, né? Eu acho que ficou claro. Se tiver ficado um pouco confuso, aí você me pergunta, tira dúvida aí. Mas se prestar um pouco de atenção, vai dar para entender logicamente aqui na planta, tá bom? Agora aqui o bloco 2 ele tem um detalhe, como ele é excêntrico, a gente tem mais um N aqui para receber a carga do pilar para chegar na estaca, né? Aqui também tem essa situação, mas como o carregamento aqui é bem menor e o bloco não está tão excêntrico, aqui passa em cálculo dessa forma, tá certo? Porque na verdade esses ferros aqui estão inclusive a favor da segurança, não precisava de tanta bitola assim, né? Esse tipo de carga, que aqui dando uma carga aqui menos de 5 toneladas. Isso para quem mexe com concreto sabe que não é nada, né? Mas em aço aqui as cargas são relativamente pequenas, né? De toda forma o bloco está armado, está bem armado, tá certo? Então aqui no bloco B2, a gente, como é uma distância um pouco maior, a gente teve que fazer essa armação aqui
de distribuição aqui da carga. Então aqui é a mesma coisa, continuando aqui a numeração das armações, né, para não perder. O N3 é aquele mesmo esquema que eu falei, ele está em planta, né? Então aqui vai ser 4N3 e aqui 6N4, que é a sequência. É a mesma ideia, tá certo? Então 4N3 de 3/8, com 12 centímetros de espaçamento entre eles, e o comprimento total 3 metros, ou 300 centímetros. E ideal de cima, né? E aqui esse N5, que é o que vai distribuir a carga do pilar para a estaca, né? Tem aqui a biela de concreto aqui, né? Simplesmente 3 ferrinhos de 3/8 também. É tudo na mesma bitola, né? Aqui ele tem esse tipo de armação, e aí você lê assim, né? A questão 3N5. Aqui até está duplicada aqui a informação, tem que até alterar isso aqui, com 132 centímetros, que é a soma desse perímetro aqui, beleza? Tá. Agora em relação às estacas, todas as estacas elas estão armadas na armadura mínima, que é 2 metros de profundidade. Aqui a gente tem as cotas da estaca acabada, né? E aqui as cotas dela armada, tá certo? Então 2 metros de armação, 5. Aqui eu já mudei a numeração, tá? Não é N mais, agora eu coloquei P1 e P2. Então 5 P1, 5 ferros de 10 com 2 metros. Mais se já tem o caso tenha, né? E os estribos, 10 estribos, P2 de 6,35, com 20, que é o espaçamento entre eles. E o comprimento total, que é esse perímetro aqui da área, mais o trespasse entre eles, dá 73 centímetros. Tá certo? Então aqui, já no resumo do aço, eu coloquei já a tabela dos blocos, B1 e B2. Isso aqui para fazer a compra, e tiver alguma dúvida também está aqui. A área de forma, caso venha usar forma. E a área de concreto mais 10%. E aqui tem a quantidade de uma estaca, que são 5. E aqui o resumo do aço total, que já conta 5 estacas, todos os blocos. E aqui já tem um peso já somado. Entendeu? Então assim que se lê um projeto de estrutura. Para compra, você vai usar esse resumo de aço aqui. Entendeu? Aí o aço ele pode vir cortado, dobrado, né, que é corte e dobra, ou pode vir com barra de 12 metros. Então assim, se o vendedor vai fazer com barra de 12 metros, ele vai pegar, por exemplo, né, esse 36, aqui a gente tem 36,5 metros de ferro de 6,35, aí divide por 12, dá 304. Como ainda tem uma perdinha que a gente coloca aqui, então assim, 4 barras de 12 para o 3/8, a mesma coisa, 174,92 dividido por 12, a gente tem aqui 14,57, né? Aí tem a perda de 10%, então 16 barras. Tem as duas formas de fazer a compra aqui desse material, por barra ou por peso, né? Aí depende de como você quer comprar. E aqui também já tem o peso dos 10%. Então é isso, qualquer dúvida aí você manda mensagem. Ficou bem resumida aqui a explicação, mas o projetinho aqui também é bem simples. Eu acho que não tem muito segredo, mas é isso aí. Valeu!